Por favor, acompanhem a leitura. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ide desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitarás abaixo os seus altares, e despedaçarei as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e as ofertas das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo que bem parecer aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e as vossas ofertas das mãos, e toda a escolha do vosso votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, todos comigo, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco, todos. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, todos, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Vamos orar. Senhor, fala conosco, Pai. Nós pedimos, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, que a tua glória venha sobre nós. Eu te peço que tu me enchas com o Espírito Santo, Senhor, para que eu possa pregar a tua palavra com fidelidade, que a tua glória venha encher esse lugar, venha encher as nossas vidas, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, no início do versículo 1, nós temos uma afirmação, e eu gostaria que você lesse comigo o início do versículo 1, todos. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor. Meus amados, até aí, esse texto diz que Deus nos deu o quê? Estatutos e juízos. Ou seja, Deus nos revelou a sua vontade. Esse texto que nós acabamos de ler, nós temos aqui a vontade de Deus, a revelação daquilo que Deus quer que a gente faça.
daquilo que agrada o coração de Deus, daquilo que o Senhor está determinando para nós. E nesse texto que revela a vontade de Deus, nós encontramos 4 mandamentos. Nós já vimos 2. O primeiro mandamento é eliminar a idolatria. Todos comigo, qual é o primeiro mandamento? Meus amados, e o que é idolatria? É tudo aquilo que ocupa o nosso lugar acima de Deus, ou que tem a mesma dimensão e importância de Deus. Qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer pessoa que nós venhamos colocar com o mesmo pé de igualdade de importância de Deus, ou até mesmo mais do que Deus, isso é idolatria. O nosso coração deve pertencer somente ao Senhor nosso Deus. O teu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, em primeiro lugar tem que ser de Deus, totalmente de Deus, exclusivamente de Deus. Mas há um segundo mandamento que encontramos aqui, é que nós devemos adorar a Deus conforme a sua vontade, não como nós achamos, não como nós pensamos, mas como Ele nos revela na sua palavra, e a sua palavra revela como Ele quer ser adorado. Mas hoje nós vamos meditar no terceiro e quarto mandamento. E o terceiro mandamento, queridos, está claro nesse texto. O Senhor quer que nós venhamos nos achegar a Ele com ofertas. Esse é o terceiro mandamento, chegar-se ao Senhor com ofertas. E eu gostaria que todos repetissem, todos juntos, chegar-se ao Senhor com ofertas. Essa é a vontade revelada de Deus. No versículo 6, na parte A, leamos, versículo 6 na parte A, todos. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios. Até aí. Veja o que Deus está nos dizendo, que nesse lugar que nós estamos, farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios. Meus amados, vamos analisar esse texto. Primeira coisa que diz e que fala são de holocaustos e sacrifícios. Holocaustos e sacrifícios, queridos, à época e no contexto que está inserido esse texto, são ofertas para perdão de pecados. Os holocaustos, queridos, e aí eu gostaria que você imaginasse comigo, isso nós estamos no Velho Testamento, naquele tempo em que as coisas que estavam acontecendo, que foram determinadas por Deus, são sombras do que viria, são símbolos daquilo que é a obra de Jesus revelada a nós e na pessoa de Cristo. Vamos aqui olhar e meditar e visualizar os holocaustos. E ali, queridos, era ofertado um animal. Para o povo em geral, queridos, podia ser um boi, um cordeiro ou uma cabra. Para os mais pobres poderia ser aves como pombas ou pássaros. Devia ser macho, sem defeito ou imperfeição. E já aqui de cara nós encontramos uma lição importante, porque quando o Senhor diz que deve ser sem defeito e sem imperfeição, aqui simboliza a pureza e a qualidade da oferta a Deus. O ofertante apresentava o animal na entrada do tabernáculo, impunha a mão sobre a cabeça do animal, imagine isso comigo, simbolizando a transferência de pecados e a identificação do ofertante com a oferta. O animal era então abatido, o sangue era aspergido ao redor do altar por um sacerdote, e aqui simboliza a vida do pecador sendo oferecida a Deus. Todas as partes do animal eram colocadas sobre o altar e queimadas. O fogo do altar deveria ser mantido aceso continuamente, simbolizando a presença contínua de Deus. A fumaça da queima simbolizava a oferta subindo a Deus e era considerada uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Aqui está a descrição dos holocaustos, mas vamos para a descrição dos sacrifícios, a oferta de sacrifícios.
Era um ritual específico para confissão de pecado e de remissão e perdão. Dependendo da natureza do pecado, diferentes tipos de animais poderiam ser oferecidos. Haviam ofertas especiais, específicas, para pecados cometidos por sacerdotes, líderes, pessoas comuns e até pela comunidade inteira. Em certos tipos de sacrifício de expiação, o ofertante confessava seus pecados, enquanto impunha as mãos sobre a cabeça do animal. O sangue tinha um papel central, sendo aspergido no véu do santuário, colocado sobre os chifres do altar de incenso, ou até mesmo levado ao Santo dos Santos no dia da expiação. Meus amados, dependendo do tipo de sacrifício, a carne do animal poderia ser consumida pelos sacerdotes em um lugar santo ou queimado fora do acampamento, simbolizando, veja quantas simbologias nós temos aqui, tanto no holocausto quanto nos sacrifícios, simbolizando a remoção do pecado da comunidade. Amados, essas ofertas e sacrifícios que eram levadas ao templo, que eram consagradas ao Senhor, tinha a finalidade de remissão de pecados, de perdão de pecados. Essas ofertas também simbolizavam a oferta de Cristo para perdoar os nossos pecados. Tanto os holocaustos quanto os sacrifícios eram símbolos da obra de Jesus, apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tanto ritual, tanta simbologia, um derramamento de sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O pecador tinha que sacrificar um animal puro e sem defeito para ofertar, para receber o perdão divino. O ofertante impunha as mãos sobre a cabeça do animal, simbolizando a transferência do pecado. O animal era então abatido e o sangue era aspergido ao redor do altar por um sacerdote, simbolizando a vida do pecador sendo oferecida a Deus. Todas as partes do animal eram colocadas sobre o altar e queimadas. A fumaça da queima simbolizava a oferta subindo a Deus. Amados, todo esse ritual aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele recebeu a imputação de todos os nossos pecados. No holocausto dos sacrifícios, o homem colocava as mãos sobre a cabeça do animal, assim imputando ao seu pecado, a sua culpa, e transferindo para o animal. E com o derramamento do sangue, ali simbolizava o perdão do pecado. Cristo recebeu sobre si todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram imputados à pessoa do Senhor Jesus. E queridos, e esses holocaustos e sacrifícios, eles tinham que ser realizados constantemente. O sangue derramado de animal tinha que ser repetido muitas vezes. Jesus, ao derramar o seu sangue, satisfez a justiça de Deus definitivamente. E é por isso que nós não fazemos o que os judeus faziam, de derramar o sangue, de ofertar esses sacrifícios, porque Jesus, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por nós. E uma única vez, e para sempre, suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus pagou a nossa dívida a Deus, cancelando os nossos pecados, eliminando a nossa condenação eterna. E por conta disso, Deus imputou a justiça de Cristo em nós. Amém, queridos? Veja que coisa extraordinária a doutrina da imputação. Os nossos pecados, todos eles, de todos nós, foram imputados à pessoa de Jesus. Jesus levou sobre si os nossos pecados.
E é por isso que nós compreendemos o que Jesus diz lá na cruz do Calvário: meu Deus, por que me desamparastes? Porque naquela hora todos os pecados estavam sendo imputados ao Senhor Jesus. Mas agora, queridos, quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, quando nós o recebemos em nosso coração, quando nós arrependidos confessamos a Ele como Senhor, a sua justiça, a justiça de Cristo, é imputada a nós. Bendito seja o seu santo nome. E é por isso que nós somos justificados, santificados, regenerados no nome do Senhor Jesus, porque os nossos pecados foram imputados a Ele, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, e a sua justiça, a sua santidade, ela já foi imputada a nós para todo sempre. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Por conta disso, Deus imputou a justiça de Cristo em nós. Deus nos adotou como filhos. Deus nos fez herdeiro de todas as coisas. De todas as coisas. As pessoas pensam que o céu vai ser aqui na terra. Oh, meus amados, é um pensamento muito pequeno esse. Deus criou o universo tão grande, tão extraordinário, e tudo pertence a quem? Tudo pertence ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Então todas essas coisas também nos pertencem. Meus amados, o céu, a terra, é apenas um pedacinho da nossa herança gloriosa e eterna, porque a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus. E aonde é que o Senhor Jesus está? Em cima, lá. E nós estamos destinados a morar com Ele na glória celestial, lá em cima, nos céus. Aí alguém diz assim: não, mas a Nova Jerusalém vai ser aqui na terra. Meus amados, a Bíblia Sagrada nos diz que a nossa herança, uma das coisas da nossa herança, é a companhia permanente de Deus. Deus em Apocalipse diz que Ele estará conosco, Ele mesmo estará conosco, Ele mesmo habitará conosco. O lugar onde Deus vai estar, nós vamos estar com Ele. Se nós acreditarmos que essa Jerusalém, a Nova Jerusalém, é um sentido literal, e que vai ser aqui na terra, então Deus vai deixar a sua habitação nos céus, para vir morar aqui na terra. Eu não acredito nisso. A terra, tudo que vai acontecer está aqui, sendo regenerada, sendo transformada, é apenas um pedaço da glória celestial que o Senhor tem reservado para todos nós. Bendito seja Deus. A terra faz parte, sim. Vamos passear por aqui, sim, mas ela não é a nossa habitação final. É na glória celestial. Você pode dizer amém? Amém. Deus nos fez herdeiros de todas as coisas. Deus nos deu a vida eterna, e Deus fará habitação com Ele. Meus amados, os holocaustos e sacrifícios apontavam para a obra de Cristo. Os judeus constantemente e repetidamente ofertavam animais para receberem o perdão. Note bem, eles tinham que repetir constantemente, derramando o sangue do animal para receber perdão. Mas o Messias veio, o Cordeiro de Deus veio, e o seu nome é Jesus, e Ele derramou o seu sangue para nos perdoar definitivamente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse tipo de oferta foi definitivamente cumprida em Jesus Cristo. Amém, amados? Esse tipo de oferta, ela foi completa na pessoa bendita do Senhor Jesus. Por isso que nós não ofertamos holocaustos e nem sacrifícios, não sacrificamos animais, não ofertamos animais, porque Jesus já se ofertou por nós na cruz do Calvário. Esse é o primeiro tipo de oferta. Mas vamos continuar no versículo 6. Nós vimos que está escrito: a esse lugar fareis todos, versículo 6, chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios. Mas continua, e diz o quê? Os vossos dízimos, a oferta das vossas mãos
Vamos analisar aqui, queridos, até aí, vamos analisar aqui essas ofertas. Primeiro o Senhor fala de dízimos. É isso que está revelado, que é a vontade de Deus. Deus ordenou os dízimos como uma forma de capitalização da sua igreja. Uma instituição, para sobreviver, precisa de recursos financeiros. E a forma estabelecida por Deus é a dos dízimos e ofertas. Não é invenção das igrejas, não é invenção moderna, não é invenção de pastor, não é invenção de liderança eclesiástica nenhuma. É a forma estabelecida por Deus para a capitalização dessa instituição que precisa funcionar cumprindo as leis e as obrigações. E há 4 verdades que eu gostaria de lembrar sobre os dízimos. Primeiro, o dízimo simboliza nosso reconhecimento de que tudo vem de Deus. Quando eu estou entregando o meu dízimo, eu estou reconhecendo que isso que eu estou fazendo porque Ele já me deu primeiro. Vem de Deus. Segunda lição que encontramos aqui, a segunda verdade, é que deve ser entregue na casa do tesouro para a manutenção da causa do Senhor. A terceira verdade, deve ser em ato de fidelidade à vontade de Deus. E quarto, é fonte de bênçãos sem medidas. Nós não dizimamos para receber, já dizimamos porque recebemos, e por isso que esse percentual, os 100% pertence a Deus. 10% Ele manda devolver para a sua casa, e 90% para nós administrarmos da maneira que glorifique o seu santo nome. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10 está escrito: ouça a palavra do Senhor. Tire do seu coração essa dicotomia do Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho é o mesmo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus. A palavra é uma só. Os mandamentos que Ele ordenou no Velho Testamento também são para serem cumpridos hoje em dia. E veja o que está escrito em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazer os dízimos para onde, queridos? Para que haja o quê? Mantimento. Aí veja o que ele diz: na minha casa. Essa igreja aqui, ela foi consagrada ao Senhor, e é casa do Senhor. Espiritualmente aqui é casa do Senhor. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Você crê nisso? Deus derrama bênçãos sem medidas, queridos. Nós precisamos seguir a orientação divina. Nós, como pastores, não gostamos muito de falar nisso, não. É meio constrangedor estar falando de dinheiro. Mas quando nós deixamos de falar, nós estamos deixando de abençoar a igreja. Porque os dízimos são fontes de bênção. Amém, queridos? Nós precisamos compreender isso. Não é peso, não é obrigação, é fonte de bênção. Então deve ser algo que satisfaça a nossa alma, porque nós estamos agradando ao Senhor. Agora vamos continuar no versículo 6. O texto diz: a este lugar, versículo 6, a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias. Nós temos aqui 3 tipos de ofertas. Não sei se você prestou atenção nisso. Veja, a vontade de Deus revelada é que nós devemos comparecer na sua casa com ofertas. Já vimos que os holocaustos, sacrifícios, Cristo já se ofertou por nós. E aí, por isso que a nossa vida deve estar completamente ligada a Ele. Vimos que nós devemos levar e entregar os nossos dízimos, mas aqui ele fala de ofertas também, dízimos e ofertas.
3 tipos de ofertas. Primeiro tipo de oferta: oferta das vossas mãos. O que significa isso? Nós vamos pegar outros textos e vamos entender que aqui se trata de ofertas de gratidão. Meus amados, como nós precisamos colocar isso em prática. A gente tem recebido tanto de Deus, tanto de Deus, tanto de Deus. E uma forma de agradecer é com as ofertas de gratidão. Levar à casa do Senhor, com alegria. Nós precisamos ter essa conscientização. Nós também, ao virmos para a casa do Senhor, devemos vir com esse propósito de ofertar ao Senhor. O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Pode alguém dizer, mas Deus não precisa de nada. Mas Ele estabeleceu alguns princípios que nós podemos fazer para Ele, que o agrada. E uma das coisas é ofertar pelas bênçãos recebidas da parte dEle. Isso é tão importante, queridos. E muitas vezes nós estamos negligenciando. O segundo tipo de oferta são as ofertas votivas. Ou seja, são ofertas em cumprimento a um voto. Aqui nós podemos lembrar de Ana. Ela orou bastante e não recebeu a bênção de Deus, então ela decidiu fazer um voto. Se o Senhor me der a bênção de ter um filho, eu consagro ao Senhor. Meu voto é consagrar ao Senhor. E Deus deu. E ela cumpriu o seu voto. Um outro voto feito pelo missionário americano à época militar que serviu na Segunda Guerra Mundial, Julius Pack, quando o avião dele foi abatido, que ele caiu em alto mar, ali, sem muitas esperanças, ele fez um voto. E o seu voto foi: se escapasse, ele iria dedicar sua vida à obra missionária. Foi resgatado pelos japoneses, direto para o campo de concentração, mas foi resgatado. Deus usou os japoneses. Até a guerra acabou em pouco tempo, voltou para os Estados Unidos, se preparou e veio servir a Deus aqui no Brasil, pagando assim o seu voto ao Senhor, e fez uma grande obra. Mas há uma terceira oferta, que são as ofertas voluntárias. E essas ofertas são ofertas espontâneas. Hoje meu coração está transbordante de alegria, não recebi nada, mas eu quero levar uma oferta ao Senhor. Note bem, não é para a igreja, é para o Senhor, é uma oferta ao Senhor. E essas ofertas podem também serem doadas por meio de campanhas, como o templo de Jerusalém, que foi construído com as ofertas. Os irmãos foram tão voluntários nas suas ofertas, que os líderes disseram: já tem o suficiente, diga ao povo para parar, não precisa ninguém ofertar mais, diante de tanta dedicação, amor e alegria na contribuição. E falar em ofertas voluntárias, nós estamos numa campanha de construção, queridos. E Paulinho já disse que o nosso alvo já está atingido, está aí com os irmãos. Ainda faltam R$290 mil para atingirmos, porque até agora nós tivemos R$110 mil de oferta, louvado seja Deus, e o nosso alvo é R$400 mil, e com a graça de Deus nós vamos inaugurar a segunda etapa no aniversário da nossa igreja. Mas a oferta está aí, queridos. No versículo 16 está escrito: não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor: não apareça de mãos vazias perante o Senhor. Versículo 17: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. E é assim que nós devemos comparecer à casa do Senhor. Quarto mandamento, vai ficar para o próximo. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra.
porque o Senhor nos manda, nos ordena a não chegarmos de mãos vazias à tua casa. Queremos te agradecer, porque Jesus já derramou o seu sangue, ofertando de uma vez e definitivamente a sua oferta como propiciação dos nossos pecados. E por causa de Cristo temos a vida eterna. E a nossa oferta de gratidão, de louvor, Senhor, é com júbilo, é com reconhecimento. Mas o Senhor também fala de outras ofertas que devemos consagrar ao Senhor. Que o Senhor mova o nosso coração. E que esse momento que nós reservamos no culto para consagrar os nossos dízimos e ofertas não seja um momento de nenhum tipo de constrangimento, mas que seja um momento de alegria, de fidelidade, de manifestação do reconhecimento de tudo que o Senhor já fez por nós. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.